Vamos então abrir o nosso livro de matemática, página 16 a 19. Números de 6 algarismos. Atividade 1. Leia o trecho da reportagem abaixo. O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, recebeu em janeiro de 2017 o maior número de visitantes desde sua criação, há 78 anos. Ao todo, 216.465 pessoas foram ao parque para visitar as Cataratas do Iguaçu, que desde 2011 são consideradas uma das 7 maravilhas da natureza. Observe como podemos representar, em um quadro de ordens e classes, o número de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu em janeiro de 2017. Reparem, cada algarismo do número corresponde a uma ordem, tá bom? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. A ordem do primeiro algarismo da esquerda indica a grandeza do número. Além disso, para facilitar a leitura de um número, nós separamos em classes, agrupando os algarismos de 3 em 3, da direita para a esquerda. Então, vejam aqui. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, já foram 3 ordens aqui. Mais 3 ordens, 4 ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Agora vamos responder. Qual é a ordem da grandeza do número 216.465? Vamos lá? A ordem dele está aqui, ó. Ele veio até esse número. Então, nós respondemos que a ordem dele é centena de milhar. Centena de milhar. Letra B. Quantas classes ele tem? Quantas classes? Lembra que eu falei para vocês das classes? Ó, primeira classe, que são esses 3, e segunda classe, que são mais esses 3. Como esse número ele vai todas as 2 classes, então nós já sabemos que ele tem 2 classes, tá bom? Letra C. Escreva como lemos este número. E aí, crianças, como nós lemos? A professora já leu umas 2 vezes esse número, né? Então, vamos escrever letra maiúscula, né, para começar. Vamos lá. 216 com Z e 2 S, tá? E 16.000, vírgula, vou escrever aqui embaixo, tá? 465 e 65. Ponto final. Vamos agora para a página 17, atividade 2. Complete o quadro com os números das fichas. Então, olha aqui, olha. Aqui eu tenho 906.000. 906.210. Então, aqui, ó, 900. Se é 900, tá na cara que como é 1.906.000, então está na classe dos milhares. Então, vamos colocar aqui, ó. 906.210. Ok, crianças? Agora, o outro número, 53.000.
Bem, se ele é 50, então ele já não é centena de milhar, ele é dezena de milhar, tá? Se fosse 53, seria dezena. Mas como estamos falando 53 mil, então é na classe dos milhares, tá bom? Então vamos lá, 53.029. Então, como é 29, então 29 é aqui e aqui eu tenho que colocar um zero, porque não tem nada na centena, né? Se eu colocar o 2 aqui, aí vai ser 200 e eu tô falando de dezena, 29 é uma dezena, tá bom? Atividade 3. Escreva usando algarismos. O que é algarismo? Os números, tá bom? Então, escreva usando algarismo os números representados nos ábacos. Pra gente saber, a gente tem que ver aqui, ó. Ó, aqui não tem nada, então, na unidade é zero, ok? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 dezenas. Vamos ver quantas centenas tem? Ah, pelo tamanho, 9 centenas também. Pelo tamanho, unidade de milhar, 9 unidades de milhar. Aqui não tem nada, zero. E aqui também é o 9, porque eu tô vendo que tá na mesma altura. Nem precisa contar. Agora, eu conto 3 casas. 1, 2, 3. Tá bom? E aí, ficou o número 909 mil. Por que mil? Porque nós estamos falando de unidade de milhar. 999.990. Vamos para a letra B? Eu acho que tem 9 também, né, crianças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. Então, vamos lá, tá fácil. Unidade é 9, dezena tem mais 9. Aí, aqui, ó, não tem nada na centena, então eu coloco o zero. A unidade de milhar, 9. Dezena de milhar, 9. E na centena de milhar, eu não vou colocar nada, nem o zero, porque o zero na frente, ele não tem valor algum, tá bom? Então, eu vou contar 3 casas aqui novamente. 1, 2, 3. Por que 3? Porque nós estávamos falando sobre as classes, lembra das classes? São 3 classes. E aí que vem o pontinho, porque aqui deixa de ser centena para ser unidade de milhar. No caso, esse número nós lemos 99.099. Vamos na letra C, parece que é 9 também, vou colocar aqui, sem medo de errar. 0 dezena, 0 centena, 0 unidade de milhar. Como eu já entrei na unidade de milhar, vou colocar o ponto aqui, porque a gente já sabe que isso aqui é uma separação de classes, né? Então, agora eu tenho aqui mais 2 números, 9, que é 9 dezenas de milhar, que é 90 mil, e 9 centenas de milhar, que forma o número 990 mil. Toda vez que você vê esse pontinho, aí você tem que falar a palavra mil, tá? 990.009. Vamos lá. Atividade 4. Escreva a ordem de grandeza e como se lê de cada número abaixo. Então, tem 2 coisas para fazer, ó. Escrever a ordem, tá? Você tem que dizer qual é a ordem de grandeza e como se lê. Então, vamos lá? O que é a ordem mesmo, gente? Vocês lembram? A ordem é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, vamos lá. Qual é a ordem de milhar desse aqui? Olha, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, aqui eu já sei que é unidade de milhar. Bom? E aqui, como se lê esse número? 5.609. Letra B. Qual é a ordem de grandeza? A ordem, já falei para vocês, unidade, dezena, centena. Então, aí você coloca aqui, ó, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar,
dezena de milhar. Então, eu já sei que a ordem aqui é a ordem das dezenas, dezena de milhar. Como que se lê esse número? 52, não é o número 52, só que como está na unidade, como está na classe dos milhares, então nós lemos 52 mil. Entendeu, crianças, como que fala? Como ele tá ali, depois que passa os 3, né, que nós estamos vendo a classe dos milhares, que é a segunda classe, então a gente coloca dessa forma. 52 mil, qual que é o próximo? 137. Vírgula, 137. É isso aí. A letra C, 645.734. Aqui, ó, você perceba a primeira classe, segunda classe. A primeira classe é unidade, dezena, centena. Segunda classe, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, aqui a ordem de grandeza é centena de milhar. Então, como se lê? 645.734. Página 18, exercício 5. Qual é a ordem que o algarismo 3 ocupa nos números a seguir? Então, nós vamos observar o número 3, tá? De cada número. Aonde ele está, qual é a posição dele em cada número. Por isso que eu estou circulando aqui o número 3. Bem, na letra A, o número 3 está em que ordem? Qual é a ordem dele? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Por isso, eu escrevi aqui centena de milhar. Na letra B, observem que o número 3 é o primeiro número, então é unidade, só unidade, tá bom? Na letra C, vejam, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, unidade de milhar. Letra D, no número 468.317, ele está na ordem da centena, unidade, dezena, centena. Na letra E, ele está no segundo lugar aqui, ó. Então, unidade, dezena, é apenas uma dezena. Letra F, olha onde ele foi parar, número 3. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, porque foi depois de 1000. Dezena de milhar. Atividade 6. Escreva os números a seguir usando algarismos e por extenso. Percebam que estão pedindo duas coisas. Escrever em algarismo, que são os números, e escrever por extenso, que é como se lê. Vamos lá. 800 mil mais 20 mil mais 6 mil mais 50 mais 7. Então, eu vou armar aqui a minha conta. Percebam, crianças, isso aqui é muito importante. Unidade tem que estar sempre debaixo de unidade. Dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. E assim por diante. Aqui é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Fazendo o cálculo, que é bem fácil esse cálculo aqui, porque tudo zero, né? Deu 826.057. Lembra quando eu falei? Quando falar 1000, coloca o pontinho. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Escrevi em algarismos, isso é algarismos, e agora escrevi em como se lê, né? Que é por extenso que nós chamamos. 826.057.
correto? Vamos para a letra B. 1/100 de milhar, 9 unidades de milhar, 3 centenas e 2 unidades. Eu coloquei aqui a ordem, né? E a ordem para vocês verem. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Porque eu preciso colocar isso aqui para poder entender melhor. 1/100 de milhar, tá aqui, ó. 1/100 de milhar. 9 unidades de milhar. Ele não falou dezena de milhar, ele disse 9 unidades de milhar. Então, 9 unidades de milhar fica aqui. Significa, então, que na dezena de milhar é 0. E depois continua, 3 centenas e 2 unidades. 3 centenas, eu vou botar o 3 na centena, e 2 unidades. Significa que a dezena não tem nada, então eu vou colocar o 0. E aí eu coloco o pontinho aqui para separar as classes e vai ficar 109.302. Repetindo, 109.302. Na letra C é da mesma forma, gente. 2 centenas de milhar, 7 unidades de milhar e 6 centenas. Então, vamos preencher aqui, ó, 2 centenas de milhar. 7 unidades de milhar, 7 unidades de milhar. Nada na dezena de milhar, então vou colocar o 0. E 6 centenas, aqui tá a centena. E a dezena? 0. E a unidade? 0. Então, vamos lá, como se lê? 200, deixa eu arrumar meu D aqui, 200 e 7.600, porque o 600 aqui, ó, tá sozinho, né? Só o 6 sozinho. Responda as questões. Letra A. Qual é o menor número natural de 6 algarismos, que pode ser formado com os algarismos 7, 5, 9, 4, 3 e 2, sem repeti-los? Percebam que eu preciso do menor número. Se eu preciso do menor número, gente, então eu tenho que usar sempre do menor para o maior, certo? Porque se eu usar esses números aqui, ó, não vou ter o menor número natural. Então, eu preciso do menor número natural possível. Então, é fácil, é só usar 2, 3, 4, 5, 7 e 9, que vai dar o número 23.234.579. Repetindo, 234.579. Letra B. Qual é o menor número natural de 6 algarismos? O menor número natural de 6 algarismos é o número 100.000. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 algarismos. Não existe um número menor que ele, tá? Porque começa nele. Começa no 100.000, com 6 algarismos, tá? Letra C. Qual é o maior número natural de 6 algarismos? Se o 100.000 começa e ele é o menor, qual seria o maior? 999.999, tá? Ele é o maior número, porque depois disso vem o quê? 1.000.000, tá? Letra D. Qual é o maior número natural de 6 algarismos sem repetir nenhum algarismo? Esse é fácil, gente. Olha aqui, isso aqui é só uma pegadinha, tá? O maior número natural é o 9, a gente já sabe, né? Então, é só colocar em ordem. E como tá pedindo para não repetir, ó, sem repetir. Porque senão seria esse, né? Seria esse o maior número natural com centena de milhar, com 6 algarismos. Mas como não pode repetir, então, 9, 8, ordem decrescente. 9, 8, 7, 6, 5 e 4. Como que se lê esse número?
987.654. Página 19, atividade 8. Observe as decomposições do número 618.323. O que é decomposição? É quando a gente divide em partes esse número. Então, olha lá, em ordens. Vamos ver como foi decomposto este número. 618.323. Então, vamos lá. 600 mil, porque vocês já sabem que eles estão divididos aqui, ó, em duas classes, né? E a ordem qual é? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, na verdade, esse número aqui não é 6. Esse número é 600 mil. Então, por isso que é decomposto dessa forma. Esse 6 que está na centena de milhar, tá? Centena de milhar é 600 mil. Depois, o 1, ele está na dezena de milhar, 10 mil. O 8 está na unidade de milhar, então ele é 8 mil. O 3, ele está na centena, então ele é 300. O 2, ele está na dezena, então ele é 20. E o 3, que está na unidade, ele é o 3 sozinho, porque é unidade, tá? Único. E em classes, como que se divide em classe? Aqui em cima eu já tinha feito, ó. Dividimos em duas classes. Vocês se lembram das duas classes? Então, aqui é 618 mil. E aqui é 323. Então, é 618 mil mais 323. Agora, faça como no exemplo e decomponha os números a seguir em suas ordens e em suas classes. Então, vamos lá? Vocês vão fazer a mesma coisa. Em ordem, qual que é a ordem? 700 mil. Por que 700 mil, gente? Porque aqui é centena de milhar, tá? E ele aqui tá onde? Na dezena de milhar. Então, ele não é 2, ele é 25 mil. Ele é 20 mil. E aqui ele é 25 mil. Mas na decomposição que nós estamos fazendo, ele é 20 mil. Então, 700 mil mais 20 mil mais 5 mil, mais 500, mais 40, mais 9, tá? 9 unidades, 4 dezenas, 5 centenas, 5 unidades de milhar, 2 dezenas de milhar e 7 centenas de milhar. E como que nós faríamos para dividir em classes? Lembra que eu falei em classe? Tem a primeira classe. Tá aqui na outra página, eu vou até mostrar para vocês, ó. Olha aqui a classe. Lembram das classes, ó? Primeira classe, unidade, dezena e centena. Segunda classe, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, por esse motivo que nós fazemos dessa forma. E vocês vão fazer a letra B, a letra C e a letra D da mesma forma. Façam aí, crianças, e depois corrijam no próprio vídeo, que está aqui as respostas. Mas vocês devem tentar fazer tudo sozinhos, ok? Atividade 9. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Então, vamos lá, gente. O número 342 mil, vou até escrever ele aqui, viu, gente? 342 mil e 66, então é aqui o 66 e aqui é um 0, tá bom? O número 342.066 tem apenas uma classe? Gente, é falso, né? Não, porque ele tem duas classes. Essa é a primeira classe e essa é a segunda classe. Então, é falso. A ordem de grandeza do número 530 mil, ó, 530 mil, 194, 194, vamos lá. É centena de milhar? Sim. Qual que é a ordem do 530.194? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar
e centena de milhar. Então, ele é centena de milhar? Sim, verdadeiro. Próximo. O número 3.000, 3.213, pertence à classe dos milhares? Sim, porque aqui, é a classe das centenas e aqui é a classe dos milhares. Então, verdadeiro, pertence à classe dos milhares. Vamos lá. Próximo. A ordem de grandeza do número 457 é unidade de milhar? E aí, gente? 457 é unidade, dezena, centena. Cadê a unidade de milhar? Não tem nada de unidade de milhar aqui. Então, isso é falso. Totalmente falso. O número 5.000, 5.030. 5.030. Pertence à classe das unidades simples? O que vocês acham? Unidade simples é unidade, dezena e centena. Essa classe aqui, mas só que tem um outro aqui pertencendo a outra classe, que a gente já sabe, que é a classe dos milhares. Então, é falso. O número 5.030 não pertence à unidade simples, e sim, ele pertence à unidade de milhar. Próximo, o número 740 pertence à classe das unidades simples? Sim, verdadeiro. É a unidade simples, unidade, dezena e centena. Aquele que não é simples é o milhar, né? E assim eu termino a minha aula de hoje.